Boa noite, amigos. Saúde e paz a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano César, sou trabalhador da Uniluz e hoje vou dirigir os trabalhos aqui em nossa transmissão ao vivo. Deixa eu agitar aqui. Nossa transmissão aqui ao vivo pelo Instagram. E logo depois estará salvo no YouTube para quem quiser assistir e levar a mensagem para amigos e familiares. Estão escutando bem, né? Tem uma novidade hoje, e boa. Rafael Vilarim teve um imprevisto com a PAC e não pode participar. Então, eu tive uma honra de chamar um grande amigo, que é o nosso expositor de hoje, que é Emmanuel Silvestre, né? A gente sempre se encontra aí nos semestres da vida, né? A sexta-feira ele estuda um método com a gente, mas eu não participo do método porque eu participo de outros projetos, que é na sexta-feira. Infelizmente não dá para a gente estudar junto. Então, ele vai abordar hoje o mesmo tema que é Estevão e as bem-aventuranças, né? Então, vou dar um recadinho aqui rapidinho para depois eu fazer a prece e passar a palavra para o meu amigo. A nossa casa não está funcionando aberto ao público, como todos sabem, mas nossos assistidos da comunidade da Borborema não podem deixar de ser atendido como nosso compromisso mensal das confecção de cestas básicas e entrega de sopa na quinta-feira. Então, estamos trabalhando em regime de plantão para receber alimentos. Pedimos a todos vocês que continuem ajudando pelas informações que a gente passa diariamente em nossos canais de redes sociais. Eu vou fazer uma prece agora e tem tudo a ver com o tema, né? Tudo a ver com o assunto que vamos abordar hoje, que é a prece feita por Abigail, e na agonia da morte do seu pai e do seu irmão Estevão. Essa prece tem uma beleza que particularmente me emociona muito ler essa prece, e ela vem de uma grande poesia do fundo do coração de Abigail. E vou fazer essa prece e em seguida vou passar as palavras para o meu amigo. Então, que possamos elevar nossos pensamentos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. E nos últimos instantes, citamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Muita paz para todos. Seja bem-vindo, meu amigo. E passo agora as minhas palavras para você. Tudo de bom. Gratidão. Para mim é uma honra, né, poder estar mais uma vez aqui, né, conectados, né, infelizmente, né, ou felizmente, se a gente for analisar, né, determinados pontos de vista, nós estamos afastados fisicamente, né, por conta dessas precauções que estão sendo tomadas, né, por nossa segurança, mas graças a Deus, né, e a espiritualidade superior, nós estamos
contando com o apoio da tecnologia e estamos dando continuidade aos nossos trabalhos, né, doutrinários de divulgação da mensagem espírita e da mensagem de Jesus. Né? Quero agradecer mais uma vez o convite. Extremamente conhecedor do tema de hoje, né? Então, para nós também torna-se um desafio, né, e uma honra poder falar sobre um tema que vai fazer um link justamente no tríplice aspecto da doutrina espírita. Porque nós vamos observar que, ao falar de Estevão e das bem-aventuranças, tendo como proposta, né, e ponto de apoio, de reflexão, o livro, né, Paulo e Estevão, nós vamos fazer um link com o judaísmo, com o cristianismo e com o espiritismo. Né? O judaísmo, porque Estevão, enquanto Gesiel, né, na sua figura judaica, né, de um rapaz judeu, teve o contato com a mensagem evangélica, né, com Simão Pedro, e a partir daí se torna um dos grandes mártires, né, divulgadores do cristianismo. E Emmanuel, né, como mentor, né, de Chico Xavier, vem trazer essa obra que, como o próprio Rafael, né, o Rafael Lavarini falou, eu acho que foi ano passado no Cimesp, ou foi ano retrasado, que ele fez uma palestra sobre a obra Paulo Estevão. O Rafael deixou bem claro que o livro, né, a história Paulo Estevão, não é apenas um romance, né, uma obra literária qualquer, é um tratado de um estudo sobre o cristianismo. Né? Então, essa mensagem que vai ser trazida na noite de hoje é um grande exemplo para nós, né, enquanto espíritas, né, enquanto cristãos, que estamos vivenciando esses momentos de isolamento, né, de afastamento social, mas de que nunca foi tão necessário estudar, refletir, né, e vivenciar, ainda que materialmente, né, dentro de casa, as mensagens de Jesus. Para a gente conseguir situar um pouco e entender qual é o processo dessa ligação que nós vamos fazer entre a mensagem do livro Paulo e Estevão, né, do Estevão e as bem-aventuranças, a gente vai ter que entender um pouco e vai refletir um pouco sobre a história de Estevão. Nós não vamos entrar em detalhes, né, que é para não fazer spoiler, né, como se fala, né, não adiantar a história do livro. Né, para quem ainda não leu o livro e vai ter essa oportunidade, tenho certeza que depois de hoje a gente vai conseguir despertar esse sentimento nas pessoas de ter a curiosidade de ler essa obra. Ainda que muitos espíritas já leram, né, mas provavelmente algumas pessoas ainda não tiveram essa oportunidade. Mas Estevão, ele começa a história não com esse nome, Estevão. Ele se chama, né, o nome de batismo, Gesiel. E ele tem uma irmã, Abigail. Né? Abigail, ela vai ter uma presença muito importante na história do livro, com o envolvimento que ela terá futuramente com o Saulo, né, de Tarso, que se converte, futuramente se transforma em Paulo. Mas a gente não vai falar da Abigail agora. Mas esse processo do Gesiel, enquanto irmão de Abigail, vai fazer com que essa ligação entre ele e Paulo faça com que a história de Gesiel seja um grande marco, inclusive para a vida de Paulo. Porque na introdução, né, na apresentação do livro Paulo e Estevão, Emmanuel, ele já coloca o seguinte, que não existiria Paulo se não tivesse existido Estevão. Né? Então, por mais que o apóstolo Paulo ele ganhe esse destaque, ele tenha essa maior notoriedade dentro do cristianismo, né? Mas Estevão ele funciona meio que como se fosse uma ferramenta de uma engrenagem que trabalha na retaguarda, sabe? Nos bastidores. Sabe quando o centro espírita tem aqueles trabalhadores que sempre estão ali, né, na tribuna, todo mundo está vendo, na recepção, na livraria.
mas existe todo um trabalho, né, por trás da cortina, nos bastidores, que se não fossem esses irmãos e essas irmãs, o trabalho não aconteceria na sua totalidade. Então, essa mensagem de Estevão vai iniciar, como no próprio livro conta, falando desse envolvimento que ele vai ter, trágico, com Roma. Né? Ele vivia na cidade de Corinto. Essa cidade já havia sido tomada pelos romanos, né? E os romanos eles tinham uma tradição muito violenta. Eles se sentiam superiores realmente a outros povos, principalmente aos judeus, e quando eles encontravam ou se deparavam com uma situação que eles tinham que se correlacionar com os judeus, eles tratavam os judeus de forma muito degradante, humilhava mesmo, inclusive fisicamente. Né? Existia uma agressão física. E é isso que acontece com Jezedebe, que é o pai de Estevão e Abigail. Jezedebe estava a caminho, né, retornando para casa, e ele se depara com soldados romanos, e ele ainda fica na dúvida se cumprimenta os soldados ou se passa direto. Isso, logo no início do livro, tem esses dois momentos. Em um momento, o Jezedebe, ele resolve cumprimentar os soldados, e os soldados questionam o seguinte: como é que você acha que tem o direito de falar com um cidadão de Roma e agride fisicamente o pai de Estevão? Em outro momento, quando ele já se recupera e volta para casa, ele reencontra outros soldados, só que dessa vez ele resolve não cumprimentar, porque ele foi agredido da última vez. Mas o que acontece? Justamente o contrário. Por não cumprimentar os soldados, é que os soldados romanos questionam: como é que você se atreve a cruzar dois cidadãos de Roma e não cumprimenta? E volta a agredir o pai de Estevão. No início do livro, essa correlação de Estevão e as bem-aventuranças vem como uma analogia, e creio eu que não é por acaso, que Emmanuel ele vai utilizar da figura de Estevão para mostrar para todos nós, espíritas, cristãos, ou pessoas que se esforçam para serem homens e mulheres de bem, que é possível, sim, mesmo diante de tantas adversidades, se esforçar para galgar e trilhar o caminho deixado por Jesus. É interessante falar o seguinte, que a mensagem das bem-aventuranças, né, que conhecido como Sermão do Monte, já foi dito por Mahatma Gandhi, que é uma figura, né, da história que não era cristão, é hindu, mas que ele, em uma entrevista certa feita dada para os Estados Unidos, ele fala o seguinte, que se todos os livros sagrados do planeta se perdessem e apenas se salvasse o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Para a gente ter uma noção da importância grandiosa, moral e espiritual que tem esse código. Né? Chega a ser um código que, infelizmente, por conta da nossa materialidade, precisa ser muitas vezes decifrado, porque o nosso orgulho, nosso egoísmo, como a própria doutrina diz, que são as grandes chagas da humanidade, nos impede de, muitas vezes, enxergar essa transcendência que a doutrina espírita traz para nós. Aí o que é que acontece? As bem-aventuranças vai ser utilizado por Emmanuel para exemplificar na vida de Estevão. Estevão vai ser um grande exemplo de como um ser humano que não tem superpoderes, né, de como um espírito que está encarnado, mas que está encarnado com um propósito de servir a causa de Jesus, né, porque nós não vamos nos limitar à visão da matéria. Tem uma fala do Haroldo Dutra, né, que é um estudioso espírita, um palestrante, que Haroldo fala o seguinte, que nós devemos ver a vida, saber lidar com as problemáticas do nosso dia a dia, com a visão de um espírito imortal. Nós devemos aprender a viver vendo tudo o que acontece em nossa volta com a visão de um espírito imortal.
O que é que Haroldo quer falar com isso? Que muitas vezes nós nos limitamos aos acontecimentos da nossa vida meramente com os olhos da matéria. Então, muitas coisas vai parecer injustiça, muitas coisas vão parecer que Deus esqueceu da gente, muitas coisas vão parecer que eu sou muito bonzinho e estou sofrendo e o outro quer mal, não acontece nada. Existe esse pré-julgamento nosso, inclusive da nossa própria consciência, porque mesmo sendo espírita ou espiritualista, nós não conseguimos viver encarnado essa consciência de imortalidade. Então, Estevão, ele era judeu, estudioso das leis da Torá, mas provavelmente, como no próprio livro, é narrado já no finalzinho do livro, quando o Paulo já está no final da sua existência terrena, é mostrado que Estevão estava no planejamento do Cristo para fazer com que a mensagem do Evangelho fosse edificada no planeta Terra. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, mostra que Jesus tem os seus ministros e que muitos trabalhadores vieram em nome de Jesus, sim, para conseguir fazer com que esse terreno fosse preparado para a semente do Evangelho. Então, logo no início do livro, assim que o pai de Estevão é agredido e ele chega em casa muito machucado, inclusive o Emmanuel, quem já leu o livro, vai ver que ele tem um realismo muito grande e detalhismo ao descrever as cenas trazidas no livro. Então ele fala que o pai do Estevão, o José-Deb, ele tem uma barba bem espessa. E a barba ficou encharcada de sangue, de tanto que ele deve ter sido agredido. Quando ele chega em casa, que Abigail vê o pai todo machucado, ela entra em desespero. Nesse momento, o Gessiel, Estevão, antes de ser Estevão, antes de receber esse nome, quando conhece o cristianismo, mas quando ele chega, o Gesiel estava no arado, Ele estava trabalhando no arado para poder ter a renda alimentar da família. Então, quando ele chega e se depara com uma ação, de total agressão, de total humilhação, a primeira reação que ele tem é de cuidar do pai. Ele não se preocupa em procurar saber o que foi que aconteceu, quem foi que lhe agrediu. Ele vai de encontro ao pai e vai de socorro ao pai. Emmanuel traz para a gente um detalhe interessante. Porque ele fala que o fato de mostrar Gesiel no arado mostra que ele era um espírito que sempre estava pronto para o trabalho. E era um espírito simples. Um homem simples, de cultura simples, de vida simples. Até porque quando Roma, ela toma a cidade de Corinto, eles tomam muitas posses dos cidadãos de Corinto. E dessas posses que foram tomadas foi da família do Estevão. E eles só sobraram com esse caderno. Emmanuel diz que a primeira bem-aventurança que a gente pode analisar nessa vida de Estevão é justamente a sua simplicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Muitas pessoas que não estudam o Evangelho não entendem bem esse pobre de espírito, até porque na cultura do brasileiro, a gente tem a impressão de falar pobre de espírito, aquela pessoa que não tem caráter, Mas ao estudar um pouco de cultura judaica, a gente vai ver que a pobreza, numa tradução do povo hebreu, a pobreza estava mais ligada à questão da simplicidade das coisas materiais. Então, o que é que acontece? Eu sou uma pessoa pobre porque eu sou uma pessoa simples. A pobreza estava ligada às coisas da matéria. Não no sentido da miséria, e sim no sentido de simplicidade mesmo. Então, quando se fala da bem-aventurança, pobres de espírito, Jesus queria falar assim, bem-aventurado os simples de espírito, que tem a sua simplicidade, que tem uma vida simples, que não precisa de regalias, nem de ostentar coisas materiais para ser feliz.
Estevão, ele conseguia ter uma vida simples, ser um homem, um rapaz de personalidade simples e ainda assim ser feliz. Quando Estevão ele se depara, né, com um pai ensanguentado, com um pai em sofrimento, ele vai lá e socorre. A primeira pergunta que Estevão faz ao pai dele é: pai, tenha calma, coragem, e enxuga as lágrimas do pai. Ele não age com violência. Talvez se fosse um de nós, que estivesse em casa e o nosso pai chegasse agredido, qual seria a primeira reação que a gente ia ter? Quem foi que bateu no senhor? Vamos lá atrás dele agora pegar? Né? Vamos fazer a mesma coisa? Vamos pagar com a mesma moeda? Mas Estevão, ele era um espírito preparado. A reação que Estevão tem não é de procurar o culpado, e sim de acalmar e consolar o pai que estava ali na frente dele, né, num estado de agressão. Essa bem-aventurança é uma das que mais precisam ser estudadas e refletidas hoje em dia, que é os bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Porque muitas das vezes nós entramos em situações constrangedoras, nós acabamos envolvendo outras pessoas, né, em determinados episódios lamentáveis, porque nós não conseguimos fazer isso que Gesiel fez, o Estevão fez, que foi simplesmente, né, na calma, na tranquilidade, socorrer o ferido que estava precisando de ajuda naquele momento e não querer buscar culpados. Nós temos muito essa cultura de buscar o culpado. De quem foi a culpa? Quem foi que causou esse dano? Não, vamos solucionar, né? Vamos ajudar, vamos acolher, vamos limpar as feridas, enxugar as lágrimas desse irmão que está ferido agora. Depois, com a cabeça fria, sem estar tomado pelas emoções, né? Que nós somos ainda muito, né, instinto. Joana de Ângeles fala que a gente vai, né, passando por esse processo do instinto para as emoções, das emoções para os sentimentos. Algumas pessoas, né, algumas pessoas como nós, estamos ainda do instinto para as emoções. Né? Então, Estevão vem trazer essa bem-aventurança nesse gesto de acolher o pai, né, e de consolá-lo. Logo em seguida, veja que interessante. Gesiel, ele pede para Abigail buscar as escrituras, porque era muito comum na época, creio que, na verdade, todos os judeus da época tinham uma ligação muito forte com a religião. Na verdade, a religião funcionava basicamente também como uma política. Por isso que existia um confronto religioso e político da época, porque Roma tinha um poder político, um poder bélico, mas os judeus também tinham uma lei, né, que era seguida por eles. Não apenas a lei dos 10 mandamentos, que é a lei de Deus que nós conhecemos, trazida por, né, através da mediunidade de Moisés, lá no Monte Sinai, mas também as leis que Moisés, como um legislador, né, impôs à sua época, porque ele estava lidando com povos bárbaros, com povos ainda muito endurecidos e embrutecidos. Então tinha muitos desses confrontos mesmo de ideologia, até porque os romanos acreditavam em muitos deuses, eram politeístas, e aí acabaria entrando em outro assunto para nossas reflexões. Mas veja que interessante, trazer as escrituras, né, e abrir aleatoriamente, no acaso. Nós sabemos que nada é por acaso. E ali cai um salmo belíssimo, que me falhou a memória, mas é um salmo que pede para que os seguidores, né, de Jeová, do Deus únicos de Israel, tivessem paciência, tivessem resignação, tivessem coragem para continuar sua caminhada. E naquele momento, eles elevam o pensamento ao alto, né? Elevam o pensamento ao alto e conseguem aliviar os seus espíritos e se tranquilizarem. Principalmente Abigail. O pai não conseguiu ainda de imediato, né, essa tranquilidade. Ele estava realmente muito nervoso. O Emmanuel narra, né, que ele fica muito nervoso, muito revoltado por ter sido agredido gratuitamente pelos soldados romanos. Mas eles conseguem
né, se tranquilizar. Os episódios, os capítulos do livro, não vão narrar a história como está no livro, né? Senão a gente vai acabar dando spoiler do livro. Mas passando-se os capítulos do livro, toda a família ela é presa, né? É detida pelos soldados de Roma, é levado, né, ao responsável de Roma, que estava em Corinto na época, né? E naquele momento, naquela situação, o pai de Abigail e de Gesiel, ele é condenado. E ele é assassinado na frente de Abigail e de Gesiel. E naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, mais uma vez Gesiel, ele eleva seu pensamento ao alto e pede para que Deus console aquela dor, né, que console aquele sofrimento de ver o seu próprio pai sendo imolado na frente de si mesmo e na frente da sua irmã. A bem-aventurança que podemos ligar a esse momento supremo de dor, porque, Adriano, às vezes eu penso que é muito fácil quando nós lemos os livros, né? Quando nós assistimos uma palestra e a gente fica muito na teoria. E uma das grandes, né, um dos grandes trunfos da doutrina espírita é que Allan Kardec, ele tinha uma visão de um professor. Ele tinha uma visão de um homem de ciência que via no espiritismo uma grande ferramenta de transformação social. Então, o que é que acontece? No livro praticado, poderá ser uma grande ferramenta de transformação social. Mas aí a gente não está falando dessas transformação social que ela se exterioriza quando a transformação começa íntima. Porque muitas pessoas querem as revoluções, né? Querem o progresso social e tudo isso. Mas muito de nós esquecemos que para a sociedade poder progredir, a sociedade poder evoluir, vai ter que existir um processo de progresso, de transformação interior. Né? Nós temos que nos transformar interiormente, para que todos transformados, a sociedade também ela se modifique. Por isso que quando Kardec faz, na pergunta 1019, a última pergunta do Livro dos Espíritos, se um dia o nosso planeta será um planeta de paz, de harmonia, né, de tranquilidade, de amor, de fraternidade, os espíritos superiores respondem a Kardec o seguinte, que o nosso planeta, o vosso planeta, só será um planeta regenerado de amor, de paz, de fraternidade, quando os espíritos que nele habitam praticarem mais o bem do que o mal. Então vejam que interessante. Está na nossa condição esse processo, né, de evolução, de enxergar nas dificuldades, de enxergar nos problemas uma oportunidade de crescimento. E foi isso que Gesiel, o Estevão, fez durante toda a sua trajetória na Terra. Muitos de nós, ao ver nosso pai, nossa mãe, um ente querido ser assassinado na nossa frente, a gente ia se revoltar, a gente ia se desesperar. Mas como Estevão ele já tinha aquela essência, né, da espiritualidade, já estava presente com ele, ele já tinha aquele propósito, o que é que ele faz? Simplesmente ele silencia, faz uma prece. E o link que nós fazemos dessa bem-aventurança é a bem-aventurança que tem um dos maiores capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é outro detalhe que a gente esqueceu de falar no início, que as bem-aventuranças são tão importantes que muitos dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi tratado por Kardec e os espíritos superiores, trazem as bem-aventuranças. Então nós vamos ver que todo esse processo de vivência, né, do Estevão, iniciando a grande dor de Estevão, vai iniciar nessa morte, né, no desencarne, né, brutal do pai dele, até o momento que ele vai ser apedrejado a mando do próprio Paulo enquanto Saulo, né?
Então você vai ver que é uma trajetória de mártir. É uma trajetória de mártir, de coragem, de renúncia mesmo e de resignação de propósitos. E examinar, de compreender do porquê tudo isso, mas que existe um propósito além da matéria. Por isso que a gente falou a gente citou aquela fala do Haroldo, que muitos episódios da nossa vida a gente vai ter que precisar, né, enxergar essas situações do nosso cotidiano com o olhar do espírito mortal. Com o olhar do espírito mortal. Então, naquele momento, né, ele vai ver o pai ser assassinado, entra em prece e trabalha os bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 5, né, que fala dos bem-aventurados os aflitos, tem um item que fala sobre o jugo leve, né, em que Jesus fala, né, bem-aventurados, né, aqueles que estão sofrendo, que estão sobrecarregados, e vinde a mim que eu vos aliviarei, né? Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. E muitas vezes é nesse processo de dor, é nesse processo de jugo, né? De momentos de dores terríveis que nós nos reaproximamos de Deus, de Jesus, da espiritualidade. A mensagem de Estevão também funciona para nos trazer a reflexão diária de que estar conectado com a espiritualidade superior não é necessariamente só nos momentos de dor e de aflição. Jesus provavelmente vivia conectado com a espiritualidade superior o tempo inteiro, ainda que não estivesse passando por sofrimento. Chico, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Sai Baba, quantas pessoas já viviam em plenitude mesmo se está passando por essa dificuldade. Agora, tem um ponto interessante, né, nessa compreensão, nessa reflexão sobre aflição, né, e sobre dor, sofrimento, e ter Jesus como um aliviador, né, como um bálsamo que vai nos aliviar dessas dores. Por conta da nossa cultura religiosa, né, de outros caminhos cristãos do passado, em que nós, né, vivenciamos, em outras encarnações, nós fomos provavelmente católicos, né, protestantes, judeus e tantas outras. Então, nós acostumamos muito a condição, né, da fé infantilizada, como o Rossandro sempre fala, aquela fé infantil que é a fé da barganha. Então, eu estou passando por uma dificuldade, aí eu quero barganhar com Deus. Então, eu faço uma promessa, se aquela promessa for atendida, eu vou e pago uma promessa. Então, essa promessa vai, sei lá, dar uma cesta básica, ou então, né, pagar alguma penitência no corpo físico. E a gente fica ainda nesse processo, né, de barganha com o divino, né, com os planos superiores. Quando Jesus fala assim, né, vinde a mim, vós que está sobrecarregado, que eu vos aliviarei, nós espíritas já compreendemos que Jesus, como fala na questão 625, é o modelo e guia da humanidade. Emmanuel ainda alarga essa compreensão e diz que Jesus é o governador espiritual da Terra. Então, essa ideia que nós temos de que um espírito, ou que um médium, ou que, sei lá, um líder religioso, então até o Deus ou Jesus, enfim, vão resolver nossos problemas, ainda é uma ideia um pouco infantilizada de achar que as pessoas vão fazer a nossa tarefa de casa. Então, essa ideia de que os nossos sofrimentos, as nossas dores vão ser aliviadas, é no sentido de que Jesus vai estar do nosso lado, não temos dúvida em nenhum momento. A ajuda espiritual sempre está presente. Os livros de André Luiz mostram
que os mentores, os guias, né, os anjos da guarda, os espíritos protetores sempre estão perto. A grande dificuldade somos nós, que nem sempre estamos, né, sintonizados com eles. Não estamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos voltados para essas energias positivas e acabamos perdendo o auxílio e o amparo, né, dos espíritos protetores. Tem Então, a uma. gente... Desculpa te interromper. Tem uma mensagem tem uma fala de Ivaldo, que ele diz assim, que o grande abismo nosso está entre o que falamos e o que fazemos, né? Às vezes a gente não tem, a gente estuda tanto, se dedica tanto, aprende tanto, mas na hora da gente enfrentar aquela dificuldade, como você mesmo falou, dentro do centro espírita, né, nas nossas casas, no nosso trabalho, e a gente fraqueja, a gente consegue pôr em prática, né? Exatamente. E a vida do Estevão, ele vai trazer esse exemplo muito forte de uma pessoa que tinha fé. Você vai ver que em muitas passagens ele tem fé, tanto nas escrituras, né, do Antigo Testamento, do judaísmo, e quando ele conhece Simão Pedro, porque quando o pai dele é assassinado, ele é separado de Abigail, ele é vendido como escravo, entra no navio que estava sendo, né, transferindo os escravos para outra localidade. Ali dentro, veja que exemplo, veja como a vida dessa criatura, desse espírito, né, que foi Estevão, ele tem muito a nos ensinar. Esse livro é extraordinário. Quando ele estava ali dentro, ele ficava no porão do navio com outros escravos, né, outros prisioneiros, remando. A água ficava na altura aqui, ó, do peito. E eles ficavam ali remando quase que 24 horas, sem cessar. Narrado está lá por Emmanuel. Naquele momento de dor, ele poderia ficar resmungando, blasfemando, reclamando. Não, ele cantava os hinos, os salmos, para alegrar os colegas que também estavam ali em sofrimento. Inclusive, tem um soldado romano que adquire uma doença, uma peste contagiosa na época, e ele vai lá fazer preces, aplicar passe. Obviamente que não se utilizava essa nomenclatura, mas ele vai lá irradiar fluidos para aquele soldado romano que era seu perseguidor. Veja, era seu perseguidor. E naquele momento, ele consegue curar aquele soldado romano, que tem um sentimento de gratidão muito grande por ele, até porque ele acaba adquirindo a doença, né? Era uma doença contagiosa, ele adoece. Então ia ser jogado ao mar para não passar a doença para os outros escravos, outros prisioneiros. E esse soldado romano não. Impede que ele seja jogado e faz com que no próximo porto que ele vai, né, que o navio vai parar, ele seja entregue. E é nessa localidade que ele vai conhecer Simão Pedro. E é nessa situação que ele conhece o cristianismo. E aí ele devora, como Emmanuel narra, ele devora o evangelho e se torna um dos grandes pregadores, né, da ideia cristã, da ideia evangélica. O primeiro encontro dele com Saulo é justamente quando Saulo sabe que existe, né, um pequeno grupo, né, de seguidores do carpinteiro, que era como eles eram conhecidos, né, seguidores do carpinteiro, então, né, irmãos do caminho. E aí ele vai lá ouvir a pregação. E ele se defronta com Estevão. Nessa época, Estevão já tinha sido, né, renomeado, batizado, podemos dizer assim, com o nome de Estevão. Até porque existe um processo que para Estevão não ser encontrado, ele tinha que mudar de nome, porque se usasse o nome Gesiel, iam saber quem ele era, iam querer matar ele. E aí existe toda a trama, né, do livro também, que é trazida por Emmanuel. Mas aí, nesse momento, Estevão, ele faz o convite a Paulo, a Saulo. E o que é interessante, que veja que legal. Muitos de nós, ao ler o livro, assim, de primeira, a gente pensa que o convite feito a Paulo por Jesus foi lá na estrada de Damasco. Né? Quando Jesus se apresenta a ele perispiritualmente, né? A luz é tão grande, né? O Paulo perde a visão material por um tempo, cai do cavalo, tem todo aquele processo. Mas Estevão, quando estava lá, né, em uma das igrejas da Irmandade, já pregando o Evangelho, Estevão já faz o convite a Saulo, e Saulo nega.
Então a gente vai ver que as oportunidades de crescimento espiritual aparecem a todo momento, a todo instante. Nós somos convidados ao nosso progresso espiritual, ao nosso progresso moral. Infelizmente, nem sempre nós estamos conectados, né, com essas mensagens, com essas oportunidades. Mas até nesse período em que Estevão foi escravizado, estava lá no navio, ele poderia ter se revoltado e tudo mais. Não, ele se tranquilizava e tranquilizava os seus colegas e ainda ajudou um dos seus perseguidores, que era o romano que estava com a peste, né? Uma dessas bem-aventuranças que nós fazemos o link é o bem-aventurados misericordiosos e os pacificadores, porque ele pacificava as pessoas, deixava as pessoas tranquilas, enquanto as pessoas queriam se revoltar, enquanto as pessoas queriam poder fazer algo e destruir toda aquela situação, né, de subjugação, ele tranquilizava e pacificava o coração daqueles colegas que estavam ali em sofrimento. Para trazer o quê? Menos dor, para trazer menos sofrimento. E misericordioso, porque ele tem misericórdia do seu próprio perseguidor. E acaba contraindo a doença. Todo esse processo, né, que a gente vai acompanhando de Estevão, a gente vai entrar na culminância, justamente, que eu não vou contar para não perder a graça de quem vai ler o livro, passa todos os episódios até que ele encontra, o Paulo, né? Saulo. Ele conhece a Abigail, né? A Abigail foi adotada por um casal de camponeses, né? Quando foi separada de Gediel, tem toda a história. E aí ele é pego, Estevão é pego, é feito prisioneiro e vai ser julgado em praça pública. É condenado a apedrejamento. E reúne-se todo mundo, como naquele circo de horrores que era feito antigamente. As pessoas se divertiam, né? As pessoas se vangloriavam em pegar alguém e imolar em praça pública até o sangue escorrer todo o chão. E existia, né, uma certa felicidade, um certo prazer nesse processo de dor e de sofrimento dos outros. Então, Estevão é levado, é amarrado em praça pública. A primeira pedra a ser atirada é por Saulo de Tarso. E ali acontece todo, né, o desfecho da vida encarnada de Estevão. E ainda assim, nesse processo de aprisionado, de subjugado, de humilhado, desde lá o início, quando o pai dele foi assassinado na frente dele, da irmã Abigail, ele em nenhum momento se revoltou. Ele em nenhum momento quis a morte dos seus opressores. Ele simplesmente, mais uma vez, elevou o pensamento ao alto e cantou hosanas nas alturas. E Emmanuel traz uma narração belíssima de como ele desencarna e quem é que recebe ele no plano espiritual. O próprio Cristo o recebe no mundo espiritual, quando ele desencarna. Emmanuel narra que ele estava numa vibração mental, ele estava numa sintonia mental tão elevada que ele não sentia as dores físicas das pedradas. Veja como isso é interessante, porque hoje a ciência fala muito da questão da mente e do pensamento. Isso Jesus já falava no Evangelho. Inclusive, as bem-aventuranças são narradas no capítulo 5 de Mateus. No capítulo 6 de Mateus, que é justamente quando Jesus termina de narrar as bem-aventuranças, ele desce do monte, né, Sermão da Montanha, ele desce do monte, ele ali é interrogado pelos doutores da lei e os fariseus se ele veio destruir a lei. E Jesus fala que não veio destruir a lei, veio dar cumprimento à lei e trazer um entendimento a mais. Aí é quando ele fala, pois ouviste dos antigos dos profetas para não matar. Mas eu te digo além, a partir do momento que tu deseja o mal ao teu próximo, tu já estás matando. Por que será que Jesus, ele fala, ouviste dizer para não matar,
mas a partir do momento que você pensa negativo contra seu próximo, você já está o matando. Porque Jesus já queria dizer que tudo se inicia no pensamento. Está lá no livro da Gênesis, no capítulo 14, quando vai falar do fluido, da fotografia do pensamento, que o espírito pensa, o perispírito registra e o corpo físico vai lá e atua. Então, quando a gente pensa em fazer uma maldade, essa maldade já se concretizou na nossa mente, já foi plasmada, os fluidos já foram manipulados para o que é negativo. Veja para nós, enquanto espíritas, esse processo de vigiar e orar é importantíssimo, porque a gente compreende que muitas das nossas dores iniciam no pensamento. O que é que a AME, a Associação de Médicos Espíritas, mais estuda? Eu sei que a Uniluz hoje cedia, né? A AME Pernambuco é na Uniluz. Pronto. O que é que a AME mais estuda? É o processo justamente de adoecimento do corpo, porque existem as enfermidades psicossomáticas, que a gente adoece da mente e o corpo somatiza tudo. Então, Estevão, ele estava sendo imolado naquele momento de dor, de pedradas, de humilhação, mas a sua mente estava conectada com Jesus e ele não sentiu as dores das pedradas, as dores físicas. E é nesse processo, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, dos bem-aventurados aflitos, quando Jesus fala, né, do vinde a mim, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, a gente pode perguntar, como é que com Jesus, né, um cético, um materialista, pode perguntar, como é que com Jesus, como é que sendo um bem-aventurado, um misericordioso, um pacífico, né? Um que tem sede de justiça, um pacificador. Como é que, tendo essas bem-aventuranças na minha vida, eu vou poder ter minhas dores aliviadas? As dores físicas, porque as dores morais, a gente compreende que, estando com Jesus, moralmente, nós conseguimos atravessar qualquer tempestade. Porque nós observamos que as dores e as dificuldades são oportunidade para o nosso crescimento. A gente sabe que existem as causas anteriores das aflições. A gente compreende que muitos problemas advêm de um mundo que ainda é de expiação e prova. Então, moralmente, a paciência, a fraternidade, a compaixão que Jesus ensina já nos traz um alívio. Agora, fisicamente, porque a imolação de Estevão foi física. Ele foi apedrejado, Adriano. Adriano, você sabe o que é um cidadão desencarnar de apedrejamento? Deve ser uma dor física muito grande. E com todas as convicções de um homem bom, né? Uma injustiça, né? É o que mais dói. Você é bom, você faz o bem e é torturado dentro da sua família ali, da sua irmã, né? É doloroso mesmo a gente passar por essa situação. É muito difícil. Então a gente vai ver que esse processo da mente, né, dos pensamentos, eles auxiliam até no nosso bem-estar físico. Hoje nós estamos vivenciando um momento de pandemia, né, onde todos nós estamos sim com medo, aflitos, a incerteza. Muitas das dificuldades emocionais que nós encontramos é porque nós, seres humanos, queremos estar sob o controle de tudo o tempo inteiro. Então, a gente chegou num estágio de vida na Terra onde a gente não sabe como é que vai ser, nem até onde vai, como é que vai ficar depois. Isso traz um pouquinho de aflição, porque a gente esquece. Ué, mano, a gente tá naquela mensagem de Francisco de Assis, né? Quando ele fica preso ali na neve e as portas da casa fecham, né? E ele não tem como entrar. E ele diz pro amigo, eu tô feliz agora, né? Eu tô 100% na mão de Deus. Né? É a gente mesmo. Agora. A gente tá 100% na mão de Deus, né? É isso mesmo. E aí a gente fica nessa aflição. E a ideia do pensamento elevado, e a gente vai fazer essa culminância na nossa reflexão dessa noite, é de que estar conectado com as bem-aventuranças traz a vida de Estevão como um grande exemplo de mártir,
de um homem bom, que fez o bem e que nem por isso deixou de ter que sofrer o que estava na sua programação, por dois motivos. Por ele mesmo, que fazia parte do seu aprendizado íntimo, e para deixar um exemplo para toda uma civilização que iria surgir depois. De que nós vamos ter problemas, de que nós vamos ter dores, de que nós vamos ter dificuldade, mas que com os exemplos do mestre nós podemos superar, tanto moralmente como fisicamente. Eu não sou especialista em neurociência, mas eu estudando um pouco, inclusive nas palestras lá da Jornada de Saúde e Espiritualidade, né, quando vêm os médicos, doutores da AME, eles uma vez falaram, eu não lembro o nome da doutora, mas ela explicou uma vez que nosso cérebro é dividido em duas partes, na neocórtex e na arqueocórtex. Né? A arqueocórtex é a parte mais interna do cérebro, onde está condicionada aos sentimentos mais primitivos, o arqueocórtex, de antigo. Então, os pensamentos, né, e os sentimentos de vingança, de raiva, né, de ódio, de desprezo estão condicionados a essa parte do cérebro, o arqueocórtex. E o neocórtex, que é a parte mais, né, superior do cérebro, está ligado às coisas mais sutis da pessoa, a música, a arte, a poesia, os sentimentos de bondade, de fazer uma caridade, estão condicionados a essa região do cérebro chamada neocórtex. Ela explicou também que o nosso sistema nervoso central, ele age de uma seguinte forma. Quando nós machucamos uma parte do nosso corpo, levei um corte, ou então levei uma queimadura. Essa queimadura, esse corte, faz com que envie um sinal para o nosso cérebro de dor. Então eu consigo tirar minha mão, ou então eu consigo proteger o meu braço, e eu não me machuco com tanta gravidade. Porque esse sistema é para a nossa defesa. Então, sentir dor é um sinal de defesa do corpo. Então, esse processo, fazendo uma analogia para a nossa vida moral, as dores da vida é um sinal de que nós precisamos o quê? Nos proteger, que nós precisamos parar, que nós precisamos refletir para continuar a nossa caminhada. O que vai fazer a gente sentir mais dor ou menos dor é a intensidade com que esse sinal vai chegar no nosso cérebro. Por isso que ela explica que existe no sistema nervoso central uma portinha que se abre e que se fecha. Essa portinha derrama mais endorfina e dopamina no corpo, na corrente sanguínea, que são substâncias, né, que aliviam a dor. Então, por exemplo, o que ativa essa portinha que abre e fecha e que derrama mais dopamina e endorfina na nossa corrente sanguínea vai ser a parte do cérebro que vai estar sendo ativada. Então, se eu ativar a região do arqueocórtex, essa portinha se fecha. Então, menos endorfina vai ser derramada no corpo e mais dor eu vou sentir. Agora, se eu ativo a região do neocórtex, essa portinha se abre, mais endorfina é derramada na corrente sanguínea e menos dor eu sinto. Agora, Emanuel, como é que essa portinha vai abrir e fechar? Ativando ou o neocórtex ou o arqueocórtex. Como é que eu ativo essas duas regiões do cérebro? Pensando no que vai fazer uma ativar mais que a outra. Se eu penso só em raiva, se eu penso só em tristeza, em desespero, em vingança, eu vou estar ativando a região do arqueocórtex. Então, essa portinha do sistema analgésico vai se fechar, menos endorfina vai sair e eu vou sentir mais dor física. Quando eu tenho sentimentos bons, né, sentimentos de alegria, de compaixão, de gratidão, de fraternidade, essa portinha vai ativar o neocórtex, essa portinha vai se abrir, mais endorfina, dopamina vai ser derramada na minha corrente sanguínea e menos dor física eu vou sentir. Então, o processo de pensamento vai estar totalmente conectado com as nossas ações, com as nossas sensações, emoções, e o que nos vai dar força e vontade e coragem de enfrentar essas problemáticas serão sempre os exemplos de Jesus. Por isso que nossa fala de hoje, a reflexão foi trazer a personagem de Estevão,
que foi um dos grandes personagens do cristianismo, um dos grandes mártires, né, da vida de Jesus, da vida dos discípulos, dos apóstolos, e que ele conseguiu viver os exemplos da bem-aventurança, conseguindo transformar, assim, a sua vida de dor, de sofrimento, em um grande exemplo que, até hoje, mais de 2000 anos depois, nós continuamos estudando e refletindo sobre isso. Então, a nossa mensagem é essa, é trazer uma mensagem de coragem, uma mensagem de esperança, dizendo sempre que a mensagem de Jesus, o exemplo de Jesus, ainda é o melhor remédio para as nossas dores e que vai fazer com que a gente consiga elevar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. É isso. Muito obrigado, muita paz. Amigo, eu agradeço pelo convite que você aceitou, né, de ter aceitado substituir o Rafael, né, gosto muito de você, você é um amigo de coração e espero a gente se encontrar cada vez mais em outras lives, né, e assim, eu não vou falar muito de Estevão porque das partes que eu mais gosto do livro Estevão são as partes que eu não posso contar, senão perde a graça, né, mas tem uma frase que eu gosto, que eu falo, que é o seguinte, que às vezes a gente precisa olhar para as pessoas, quem lê o livro vai entender que essa frase encaixa perfeitamente em Estevão, que a gente precisa olhar para as pessoas com um olhar que inauguram, não com um olhar que desprezam, né? A gente está passando por uma situação que a gente precisa auxiliar o outro e que muitas vezes o silêncio é caridade, né? E muitas vezes a gente estender a mão ao outro, como a gente disse que a Uniluz está aberta, para alimentar. Eu sempre digo que a Uniluz alimenta corações. Então, a gente está ali aberto, recebendo alimento, para que as pessoas vá lá, deixem o alimento, deixem na portaria dos nossos prédios, como a gente está fazendo, é uma grande gratidão para esses irmãos e uma grande ajuda para os irmãos que estão sem esperança, que estão fracos, que estão muito tristes com a situação, né? E como você falou diante da sua palestra, a gente tem grandes riquezas da vida que a gente tem, a nossa casa, o nosso teto, a nossa família, né? E você falou de Estevão que foi apedrejado, né? A gente ainda não foi nem apedrejado e a gente às vezes se enfraquece com muito pouca coisa, né? Então a gente precisa estar cada vez mais com esse Deus que a gente não pode largar nunca e que Jesus ilumine nossa caminhada e que possamos sempre estar atento, poder trabalhar e divulgar o Evangelho, viu? O tempo da gente está acabando, muita paz, falta 23 segundos, muito obrigado, que a paz de Jesus fique com todos vocês. Obrigado, amigo. Saúde e paz. Muita paz.